Nós vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, onde diz aqui, Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou Samuel como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Nós conhecemos, amados irmãos, essa história bonita de Samuel, filho de Ana, de Eucana, filho da promessa de Deus na vida daquela mulher, daquilo que Deus... Vocês estão me ouvindo bem? Está legal, né? Filho da promessa de Deus na vida de Ana, da insistência de Ana por buscar o Senhor, por acreditar no poder da oração. Mas isso não dava a ele nenhum privilégio além do que qualquer outro humano. Sermos escolhidos de Deus não quer dizer que nós teremos superpoderes, que você vai estralar o dedo e a vida vai girar ao teu entorno e as coisas vão acontecer do jeito que você quer, ou que pelo menos do jeito que você espera. Infelizmente ou felizmente, não é assim. A escolha de Deus sobre nós, ela tem acima de tudo a função de nos lembrar a quem nós pertencemos. Quem é o Deus a quem nós servimos? Quais são os caminhos que nós temos que tomar para continuar na presença de Deus? Então, pode ser que você tenha uma escolha de Deus sobre a sua vida, uma promessa de Deus sobre a sua vida, e você se preocupa desesperadamente dizendo, meu Deus, mas então agora tudo vai ser um mar de rosas. O caminho vai ser plano. Agora eu obedeci a Deus, por exemplo, uma pessoa quando se batiza. Agora eu me batizei, a minha vida vai ser um mar de rosas. E acaba se decepcionando, porque fatalmente não é assim que acontece. A vida tem altos e baixos, a gente tem lutas, tem guerras, tem problemas, tem levantes, e a gente tem que lidar com cada um deles e procurar suplantar e passar por cima e vencer segundo o que Deus permite a cada um de nós. Mas essa palavra, essa noite, quer falar sobre o conhecer a voz de Deus, entender a voz de Deus, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que o Senhor quer falar com todos nós. O Senhor quer se apresentar a você essa noite, irmão. O Senhor quer se apresentar a você essa noite, irmã. Para que você entenda a voz de Deus. Samuel ouvia a voz de Deus, mas ia até o sacerdote. Porque ele ainda não conhecia o Senhor. Nós não lemos aqui? Samuel ainda não conhecia o Senhor. E o Senhor quer essa noite
se dar a conhecer a muitos de nós, irmãos. O Senhor quer se dar a conhecer a sua igreja, quer mostrar o seu poder ao seu povo e fazer com que você entenda a voz dele e que você não seja ludibriado, enganado, engodado por alguma coisa estranha que possa querer tirar a tua paz, a tua alegria e ainda mais a tua fé. Hoje Deus manda essa palavra e enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, para dizer, talvez você ainda não entenda a minha voz, talvez você ainda se sinta um pouco perdido, mas se diz o Senhor, prepara-te, porque eu vou me fazer conhecer na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Prepara-te, porque eu vou me apresentar para você. Vou falar contigo. E você vai não só ouvir, como compreender a minha voz, diz o Senhor. Bem-aventurado o homem, irmão, e a mulher, que diz ao Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A tua vida tem sido um grande deserto. Aleluia. E os teus dias têm sido como os de Jó, coçando as suas feridas. Mas hoje o Senhor traz essa palavra, e junto dela renova a esperança do teu coração. E diz a mim, diz a você, servo de Deus, serva de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Nenhuma coisa contrária à palavra terá poder de te afastar dessa proximidade com o teu Deus. Assim como alguém tem o direito de não acreditar, de não crer na palavra, de não crer em Deus, nós nos damos ao direito de confiar de olhos fechados no Senhor Jesus. Então eu quero pedir para você que está assistindo a live, coloca aí nos comentários agora, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas. E assim, amados irmãos, Samuel teve essa aproximação com o Senhor. Samuel começou a entender a voz de Deus. E depois nós vemos, ao longo da sua trajetória, as coisas lindas que Deus usou dele para fazer. Dentre elas, ungir a Davi como rei de Israel, em meio a um rei que já estava colocado, que era Saul. E ele ouviu a voz de Deus, a mesma voz que ele ouviu no templo. Ouviu a mesma voz que disse, vai lá, e dentre os filhos do Jessé tenho me provido de um rei. Ele precisou aprender a não só ouvir, mas a confiar na voz de Deus. E o Senhor te diz, a minha voz está calando dentro do teu coração. Aleluia. E o Senhor quer que você creia nela, irmão. O Senhor quer que você creia nela, minha irmã. Glória a Deus nas alturas. E que você deixe o Espírito de Deus guiar e direcionar a sua vida. Se você fizer assim, nada que se levante contra você ficará de pé, diz o Senhor. Samuel, a partir daquele momento, não só deu atenção à voz de Deus, no sentido de ouvir, como acreditou, como se entregou, como seguiu as diretrizes vindas de Deus. E hoje a diretriz dessa palavra para todos nós é, ouve a voz de Deus que te diz, eis que sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Ouve essa voz, e o Senhor te diz essa noite, eu estou abrindo os caminhos, eu estou mexendo em todas as peças do jogo da tua vida, e você terá sucesso, você terá bem-aventurança, você terá a alegria de Deus sobre a tua vida. Você e a tua casa dirão a todos nós, quem sabe a próxima história aqui seja tua, irmão, vale a pena ouvir a voz de Deus. E nós vamos contar aqui para o povo, vamos contar aqui para o mundo, que vale a pena ouvir a voz de Deus. Então hoje o Senhor diz a todos nós, fica em paz. Entrega o teu coração na mão de Deus e continua ouvindo a voz do Senhor somente. E Ele te diz, eu te direcionarei, te colocarei no caminho certo,
Te mostrarei onde tem que ir, com quem falar, como fazer, quando fazer. E a vitória é tua, diz o Senhor. A vitória é tua, irmã, diz o Senhor. A cura é da tua casa. A obra é com a tua família. A obra é com você, foi a você quem Deus escolheu. E é contigo que o Senhor fala essa noite por essa palavra. E te diz, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. E você saberá que há Deus na tua vida. Guardemos esta santa palavra. Deus para sempre seja louvado. Amém.